Olá, boa noite. Oi, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Acena pra mim se vocês estão me escutando direitinho. Dá um joinha pra mim, um legalzinho. Vocês estão me escutando direito? Oi, oi, tia Joaninha. Só dá um joinha pra mim se vocês estão escutando. Sim, tá escutando, ótimo. Tá legal o áudio. Oi, Haritone. Olá, boa noite. Minha comadre Kátia. Que bom ter todos vocês aqui. Boa noite. Muito feliz ter vocês aqui comigo mais uma noite juntos. Primeira pessoa que entrou hoje eu consegui acompanhar foi a Paula Moraes. Tudo bem, Paula? Temos todas as pessoas que estão entrando. Não vou conseguir agora falar o nome de todos, mas sejam todos bem-vindos. Eu sei que nesta época estão tendo várias oportunidades, né, de lives, de cursos, e vocês, boa noite. E vocês podem optar e eu fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo. Obrigada, Patrícia, você também é maravilhosa. Muito obrigada. Gracinha. Oi, Sara. Que bom ter você aqui. Tudo bem, Paula? Eu sei, você foi minha aluna da biologia. Seja bem-vinda. Então, os alunos estão entrando. Olha, enquanto o pessoal está entrando, vamos falar um pouquinho dessa aula, desse curso, tá? Enquanto as pessoas continuam entrando. Algumas pessoas estão hoje conosco pela primeira vez, não tem problema, tá? Os temas, eles são interdependentes e que à medida do que for necessário, eu vou fazendo alguma retomada, tá bom? Esse curso, Neurobiologia da Aprendizagem, ele surgiu a partir do momento em que nós começamos esse momento de ficar em casa. É uma disciplina ministrada no curso de Pedagogia da UFT, e eu quis trazer para cá para poder me manter alinhadas com os alunos. Oi, professora Jusceia, que honra ter você aqui comigo. Grande abraço, sintam-se todos, né? Muito obrigada por estarem aqui. Então, essa disciplina, ela é uma disciplina do curso de Pedagogia da UFT e ela surgiu da necessidade, também estou muito feliz, ela surgiu da necessidade de conhecermos um pouco mais sobre como se processa a aprendizagem. Como que é a neurofisiologia da aprendizagem? Quais são os elementos, né, que constituem essa neurofisiologia? Que elementos que o professor poderia agregar? Que elementos que os pais, né, podem agregar nesse momento para compreender um pouco mais sobre a aprendizagem e poder implantar em casa algumas das atividades, tá? Então aqui nós vamos ter um público bastante heterogêneo, tá? De profissionais da área da educação, psicopedagogos, pais, tá? Amigos, avós, tios, tá? Vão estar aqui conosco. Então, nós estamos na quinta aula e aí eu já gostaria aí que vocês já pegassem a canetinha de vocês, tá? Caneta, papel, quem sabe tem alguma ideia interessante para que vocês possam anotar, tá bom? E dizer que sejam todos muito bem-vindos nesse curso de hoje, nesse mergulho numa atmosfera de conhecimento, e que eu espero poder contribuir com a tua vida para que você possa sair dessa aula sabendo um pouquinho mais, né, sobre a aprendizagem e que você possa realmente implantar. Mas a aula de hoje ela é muito interessante, gente. Eu quis trazer para vocês um tema que é hoje tem sido bastante usual, tá? Em relação às múltiplas inteligências e a aplicação das múltiplas inteligências na identificação de carreiras, nas transições de carreira,
ou simplesmente na mediação, na minha profissão, dos nossos filhos. Então é um tema hoje que tem sido bastante retomado, tá? Nas discussões, tem sido uma teoria utilizada para criar aplicativos, para criar sistemas que utilizam e ajudam na identificação de carreiras, na identificação de habilidades. É o que nós vamos falar na aula de hoje. E aí eu apresento para vocês aí o tema da aula de hoje, para a gente ir relembrando. A gente vai falar um pouquinho sobre as inteligências múltiplas de Gardner, tá? E aí vamos falar um pouquinho da aplicação disso no nosso contexto. E aí eu quero começar perguntando para você, que está entrando agora. Por que nós estamos falando de inteligências múltiplas? Qual é o paradigma hoje da sociedade que nos faz pensar em inteligências múltiplas? Pensa aí um pouquinho. Qual é o paradigma hoje da nossa sociedade que nos faz pensar em inteligências múltiplas? Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando agora, tá? Inteligências múltiplas hoje surge num contexto do paradigma educacional de desenvolver o potencial do ser humano, já que a neurociência e as pesquisas sobre neuroplasticidade nos mostram o quanto o nosso cérebro é plástico e o quanto nós podemos, com a mediação, com a interação socioambiental, construir competências. Por isso, nós trazemos essa temática de inteligências múltiplas, que tem sido bastante divulgada. É uma teoria descoberta na década de 1995, mas que ainda é muito usual. E tem sido bastante explorada, principalmente nesse paradigma hoje da educação, que é o desenvolvimento do pensamento humano. Descobrir como as pessoas pensam e, acima de tudo, quais são as nossas potencialidades. Você sabe quais são as suas maiores potencialidades? Para você que está entrando agora, quais são as suas potencialidades? Quais são as suas maiores competências? Aquelas que você desenvolve com muita facilidade, que você já faz automaticamente. E quais competências você poderia desenvolver ainda para melhorar, para potencializar, para te ajudar no cotidiano, nas atividades que você já faz? Então é um pouco sobre isso que nós vamos estar falando, tá? Hoje, sobre inteligências múltiplas, tá? E aí eu começo perguntando o seguinte: o que é inteligência? O que é inteligência para você? Outra coisa, inteligência é inata ou ela é mutável? Eu nasço inteligente, isso é determinado biologicamente, ou isso é mutável? Pode ser alterado? O que vocês pensam? Coeficiente de inteligência, que é medido em testes, ele me fornece todos os elementos que eu preciso? Um teste de QI, que muita gente já ouviu falar, não sei se vocês já tiveram oportunidade, ou alguém. Teste de QI, coeficiente de inteligência. O que ele me fornece? Então, olha, nós temos que pensar o seguinte, gente. A inteligência, ela não é inata, ela é desenvolvida. Nós falamos numa aula anterior, quando nós falávamos de neuroplasticidade, que nós temos um grande potencial neurobiológico e que esse potencial, com estimulação, ele vai poder passar por cima de limites, de dificuldades e construir várias habilidades e várias competências. Então já é provado hoje, pela neuroplasticidade, que o nosso cérebro é plástico e que a inteligência é desenvolvida, ou seja, ela é mutável.
eu desenvolvo as minhas habilidades, eu desenvolvo as minhas competências e essas vão me requerer operações mentais mais simples, mais complexas. Mas o que o QI nos fornece? O coeficiente de inteligência. Ele é um instrumento utilizado por profissionais, tá? Para oferecer um retrato. Pensem bem, ó, um retrato, uma fotografia da situação atual em que se encontra o indivíduo. Seria um ponto de partida para todo o progresso que aquele indivíduo pode conseguir, se ele for estimulado adequadamente. Se ele passar por uma mediação e passar todo o seu processo de construção de habilidades e competências, tá? Então, o QI, ele me fornece um retrato, um ponto de partida para que eu possa monitorar o desenvolvimento, a intervenção com o indivíduo. Mas a inteligência, ela é um fenômeno evolutivo mutável. Ei, Eliane, mas o que é um fenômeno evolutivo? É que nós, seres humanos, o que acontece? À medida que nós desenvolvemos circuitos neurais complexos, eles vão ficando, digamos assim, eles ficam aprimorados dentro do nosso cérebro e isso é passado para as próximas gerações. Por isso a evolução. E é mutável, porque isso é modificado a cada geração. Mas aí, para você que está entrando agora, quais são as suas maiores potencialidades? Quais são as suas competências em que você desenvolve com mais facilidade? E quais competências você gostaria ainda de desenvolver? Será que você já pensou sobre isso? Gardner, ele define inteligência como um potencial biopsicológico para processar informações, para solucionar um problema num contexto cultural. Então, a nossa inteligência, ela é um fenômeno biopsicológico para resolver problemas. Como estão as suas competências, as suas inteligências? E é sobre isso que nós vamos falar, um pouco sobre isso, né? É possível alterar a nossa inteligência? É possível alterar a inteligência humana? É preciso alterar a maneira como uma pessoa processa a informação? Como é possível fazer isso? Como alterar o funcionamento de uma pessoa? Como alterar a maneira com que essa pessoa constrói conhecimento? Então tá, então vamos lá apresentar um pouquinho dessas múltiplas inteligências e na medida a gente vai respondendo sobre essas perguntas, tá bom? Então, Gardner nos apresenta uma inteligência que é a inteligência linguística. Quais são as características de quem tem essa inteligência? Veja bem, são pessoas sensíveis a regras, organizadas, sistemática, gosta muito de ler, de escrever. Vai olhando aí, ó, qual é das inteligências que tem mais familiaridade com você. Qual que você acha que você se encaixa melhor, para que a gente possa fazer uma troca no final. São pessoas que gostam de jogo de palavras, gostam de ouvir, tá? E quais são as carreiras que essas pessoas, a maioria delas, escolhem? Educação, jornalismo, literatura, tradução, editoração. A maioria das pessoas que tem essa inteligência. Vamos dar um destaque dessa inteligência aqui para nós podermos nos lembrar? Cecília Meirelles. Cecília Meirelles, eu acho que é um nome que eu tentei trazer conhecido por todos, né? Uma que escreve coisas maravilhosas. Então, a maioria das pessoas que possuem essa inteligência linguística se destacam, tá? Na literatura, na tradução, no jornalismo, na educação. É um bom orador em público, é debatedor e gosta principalmente de ler. Agora, eu não tenho essa inteligência tão desenvolvida, mas gostaria de aperfeiçoar. O que eu tenho que fazer? Aí eu deixei aí embaixo algumas atividades que a gente pode utilizar. Contar histórias, escrever textos,
declamar poesias, leitura. Gente, leitura. Leitura para inteligência linguística. Jogar RPG é um jogo onde existem narrativas colaborativas, que é essa imagem que vocês estão vendo aí de 4 personagens. As pessoas se configuram como personagens e constroem narrativas colaborativas. Atividades como o Jornal da Escola, tá? São atividades que colaboram com a inteligência linguística. Essa é uma inteligência bastante explorada na escola, onde nós trabalhamos a linguagem, trabalhamos muitas atividades dentro do contexto escolar, tá bom? Então, é uma inteligência que já é bastante explorada e reconhecida na escola. E você, o que você achou? Você se identifica com essa inteligência, com a linguística? Qual é a inteligência que você se identifica? Então, vamos lá. A lógico-matemática. Como que é essa inteligência para você? São pessoas que gostam de raciocínio abstrato, são pessoas precisas, apreciam cálculos, computadores, têm uma facilidade para operacionalizar computadores, máquinas, utiliza estrutura lógica, né? São pessoas que têm bastante facilidade com a área de matemática, com a área de cálculos. Buscam essas pessoas que têm essas facilidades, buscam carreiras como ciências, computação, direito, engenharia, matemática e até mesmo medicina. E aí nós temos um grande destaque, né? Que é Isaac Newton e muitos outros, né? Que têm destaque nessa área. Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook, também, né? E outra interessante, que aí nós temos algumas atividades que podem ajudar nessa inteligência, resolução de problemas, quebra-cabeça, xadrez, atividades com computadores, interpretação de dados. São algumas das atividades que eu posso utilizar para trabalhar essa inteligência. E você? Qual é a inteligência que você já percebeu desde a escola, você quanto adulto, que tinha facilidade quando você estava na idade escolar? Qual é as atividades hoje? Qual é a carreira hoje? Calma, Haritane, nós vamos chegar a algumas. Eu ainda só falei 2, tem várias. Tem alguém que está dizendo aqui, ó, tirando a parte do sensível a regras, me identifico muito com a linguística. Quando Gardner fez a caracterização das inteligências, ele pegou características gerais, mas que não quer dizer que nós vamos nos identificar com todas elas, mas que aquela que eu tenho mais afinidade. Vamos ver uma outra? Musical. E aí, falem para mim quem de vocês tem essa sensibilidade para entonação, ritmo, organização de música, tocar instrumentos com a linguística. Muito bem. É uma inteligência, a musical, muito relacionada ao hemisfério direito do cérebro, né? O hemisfério criativo, o hemisfério das emoções. Quem escolhe essa carreira, quem tem essa inteligência, normalmente escolhe carreiras voltadas para a música, composição, crítica musical, direção musical, DJ ou ensino de música. É professor, mas na área de música. E vamos ter um destaque, Tom Jobim, né, Djavan e muitos outros aí que nós temos, né, nosso repertório brasileiro. Quais atividades que nós podemos integrar na nossa vida ou na escola para desenvolver a inteligência musical? Algumas escolas já possuem a disciplina de música, os alunos, alguns pais colocam as crianças para aprender a tocar instrumentos, ou também a própria interação de músicas em integração com as disciplinas que nós já trabalhamos, língua portuguesa e muitas outras. Então, a integração da música dentro das outras áreas, tá? Vai levar ao desenvolvimento dessa inteligência. Uma outra inteligência, e essa eu acho que tem muito a ver comigo, né? Porque eu sou bióloga de formação, nem me apresentei, né, gente? Olha só. Considerando que tem algumas pessoas que estão entrando agora,
tá? Na aula de hoje. Meu nome é Eliane, acho que vocês já viram meu nome lá no Instagram, mas meu nome é Eliane. Eu sou bióloga de formação, sou professora da pedagogia da UFT, tá? Ministra da disciplina de neurobiologia da aprendizagem, educação e tecnologias. E tenho um grande interesse no estudo de como acontece na neurofisiologia da aprendizagem, tá? Essa tem sido atualmente a minha área de atuação, de pesquisas nessa área. A inteligência naturalística são pessoas que gostam de ambientes naturais, gostam de acampar, de ir para a beira do rio, se sentem bem nesses ambientes, tem curiosidades em ecossistemas, gosta de animais e plantas, cuida do ambiente, tem uma consciência ambiental, uma preocupação ambiental, tá? E aí nessa área a gente pode chamar um grande destaque que é Charles Darwin, né, que tem uma grande contribuição. Normalmente optam, essa inteligência se destaca para biólogos, ecólogos, geologia, medicina veterinária, meteorologistas, normalmente tem essa inteligência mais aguçada. O que eu tô querendo chamar a atenção de vocês, gente, é o seguinte: por que que a gente escolhe uma carreira? Por que que a gente escolhe uma carreira X se nós relacionarmos isso com as inteligências múltiplas? Não quer dizer, por exemplo, eu sou bióloga de formação e atuo como professora. Mas isso não significa que a minha inteligência seja voltada, seja só naturalística. Quer dizer que é uma inteligência que nós potencializamos mais, investimos mais nela, por isso ela se destaca mais. Durante toda a nossa história de vida, toda a nossa história de formação, nós investimos mais em algumas inteligências e menos em outras. Mas o nosso cérebro nos dá condições para termos múltiplas inteligências, inclusive múltiplas carreiras. Isso só depende do processo de estimulação. Conhecemos várias pessoas que têm várias inteligências, tocam, compõem, são professores e várias outras atuações, porque houve um investimento. O que é esse investimento que eu estou querendo dizer? A pessoa se dedicou a desenvolver essa inteligência. Isso a gente vai relacionar com uma aula anterior, quando nós falamos que Vygotsky propõe a zona de desenvolvimento proximal, que ele diz o seguinte: todo ser humano ele tem um teto que ele pode atingir de desenvolvimento, tá? Ele nasce aqui e ele pode chegar ao teto máximo de desenvolvimento. Basta que ele tenha essas experiências para que ele consiga desenvolver essas inteligências, tá? Falando um pouquinho mais das inteligências, essa aqui é uma inteligência interessante para nós ficarmos atentos, que é a corporal sinestésica. São pessoas que têm essa facilidade com esportes, utiliza métodos manipulativos, brinca com objetos enquanto escuta, enquanto está em sala de aula. E aqui vamos pensar um pouquinho nos nossos alunos que têm uma certa dificuldade em se manter fixo, olhando para o quadro ou fazendo uma determinada atividade. E que muitas vezes esses alunos não são bem compreendidos. Na verdade, possuem uma inteligência de movimento e uma facilidade nas atividades, por exemplo, aulas que são de atividades físicas se dão muito bem, tá? E nessa inteligência se destacam nas carreiras de dança, educação física, esporte, artes plásticas. E aí eu chamo a atenção vocês docentes, vocês pais, que tem aquela criança que gosta muito de se movimentar. Até para comer, ela come se movimentando. Ela não para, ela não fica parada. E hoje a gente termina nomeando essas crianças com algum problema, com algum transtorno, quando é claro que exige uma avaliação sistemática por profissionais da área. Mas que nós temos que pensar que muitas vezes é a maneira como essa criança processa a aprendizagem dela. Ela tem essa facilidade de movimento, ela precisa de movimento e mais, ela não vai lembrar do que foi dito, ela vai lembrar do que foi feito, das atividades práticas.
relacionadas em sala de aula. E aí, o que a gente precisa incorporar na nossa casa para os filhos e na nossa prática? Atividades que integrem técnicas manipulativas, que eu não fique só num único movimento, só sentado num lugar, que haja essas mudanças em sala de aula, que haja intervalos, utilização de jogos interativos, para que várias pessoas agora se identificaram aqui, ó. Tô vendo que muita gente se encontrou. Eu sou assim, eu sou sinestésica, eu não gosto muito de ficar quieta, eu gosto mais de movimento. É porque para as pessoas que têm inteligência linguística, é aquele aluno que vai ficar quietinho olhando para o quadro, prestando atenção em você, prestando atenção naquilo que você fala. Mas nós temos crianças que não são assim. Nós temos crianças que precisam de prática, que precisam de ação, que precisam de movimento. Aquela criança que não para nem para comer. Você tem que ficar intervindo, brincando com ela para ela poder comer, para ela poder focar. Tá? E aí o professor precisa compreender um pouco essas inteligências, gente. No momento que eu compreendo a maneira que aquela criança, o que ela tem de destaque, eu vou poder, a partir daí, tá, identificar aquilo que ela precisa ser mais motivada e mais incentivada. Também isso é importante. Tá? Porque a gente parta, por exemplo, daquilo que o meu aluno, se eu já sei que aquele aluno é quietinho, que ele gosta muito de olhar para o quadro, que ele faz todas as atividades. Então, vocês agora podem pensar o seguinte: essa criança pode ter uma inteligência linguística, é bom orador, fala fluentemente. Então, é a hora de explorar outras atividades para que eu possa desenvolver outras ações com essa criança. Tá? E a gente possa também, com isso, trabalhar também aquelas que são sinestésicas. Tá? Vamos conhecer um pouquinho mais. O que a gente tem agora? Inteligência espacial. Essa aqui agora eu quero falar para todas as mulheres. Sabe quando a gente pega um mapa e tem que ler várias vezes para compreender, para interpretar o mapa, para saber onde a gente está, para saber para onde a gente vai? Tem algumas pessoas que não têm esse problema. Tem uma grande facilidade com mapas, né? Tem uma grande facilidade em compreender fluxogramas, entende diagramas, escreve e resume as coisas por diagramas, tá? Então são pessoas, a inteligência espacial são essas pessoas que criam imagens mentais. A maneira com que ela sistematiza as informações é através de figuras, é figurativa, tá? Pensa na forma de figuras, gosta de arte também. E são pessoas que têm facilidades, né, de locomoção, têm essas facilidades de orientação. E são normalmente arquitetos, né? Design de interiores, design gráfico, engenheiros, possuem esse grande potencial, tá? E como nós podemos estimular isso dentro da nossa prática? Mapas mentais, utilizar figuras, diagramas, símbolos, integrar arte e outras áreas, tá? Vocês percebem que nós precisamos trazer um conjunto de atividades integrando na nossa prática para que a gente possa beneficiar essa multiplicidade de habilidades aos nossos aprendentes, aos nossos filhos. E não ficar sempre repetindo a mesma coisa. Se a criança gosta de ler livro, ela vai ficar só lendo livro? Não, a gente tem que oferecer outras habilidades que vocês vão relacionar com todas as inteligências, tá? Vamos pensar então agora outra inteligência de Gardner, a interpessoal. Bem, essa aqui são aquelas pessoas que se relacionam bem com as outras, gostam de escutar, se comunicam bem, são pessoas que são cooperativas, são bons mediadores, gerenciadores de equipe, têm essa facilidade para gerenciar a equipe. É você? Fala para mim, você se identificou com essa inteligência? É fácil para você gerenciar equipes? Propor soluções? Você é bom para ouvir, é um consolador? Gosta de mediar conflitos? Fale-me de vocês. Normalmente essa profissão é muito escolhida por jornalistas, pelo marketing, pela psicologia, relações públicas, líderes religiosos.
E aqui eu trago como Haritani se encontrou, você é uma pessoa influente. E aqui eu quero trazer como destaque o Papa Francisco, uma pessoa que tem também essa preocupação social, ele é bastante cooperativo, enfim. Para quem conhece um pouco a história dele, sabe que ele tem algumas dessas características. E como nós podemos trabalhar isso? Como que nós podemos desenvolver isso? Agora pensa nós, já adultos, precisando nos relacionar no nosso trabalho, precisando construir redes sociais para que a gente possa também adquirir essa inteligência. O que que nós precisamos fazer? Bem, propiciar, por exemplo, momentos de trabalho em equipe, onde nós precisamos nos adequar às pessoas, né? E também fazer aí o que nós chamamos, né, dessa adaptação com as pessoas, tá? Outra coisa interessante, pesquisas e entrevistas, onde vai haver essa maior interação, intervalos para socializar em sala de aula, desenvolver a cooperação. Eu tenho 2 filhos em casa. Eu vou comprar 2 brinquedos diferentes. Eu vou comprar 2 brinquedos. Eu compro 2 brinquedos para que não haja briga. Não, eu compro um brinquedo para que eu possa desenvolver a cooperação, dividir o brinquedo. E é isso que nós temos que propiciar, momentos para que esse interpessoal se desenvolva. A cada dia, pessoal, olha, nós estamos tendo uma grande dificuldade com essa cultura digital, que é esse individualismo, que é o fato das pessoas se tornarem muito introspectivas. E nós precisamos propiciar momentos em que... Obrigada. Propiciar momentos em que essas pessoas, em que os nossos filhos, as nossas crianças e até mesmo nós tenhamos esse momento de socialização, de interação, para desenvolver a competência interpessoal. Olha, hoje nós temos uma grande gama de pessoas que possuem uma grande facilidade específica na sua área. Vamos supor, tem muita gente que está preparado para atuar na sua área, que tem formação específica, tá? Mas que não possui a inteligência interpessoal, que não está preparado para lidar com conflitos, para lidar com o outro, não tem inteligência emocional para se relacionar em equipe, para desenvolver a cooperação. Hoje nós passamos por graves dificuldades em relação a esse isolamento e essa pouca comunicação que nós temos por causa das redes sociais. E as pessoas muitas vezes se comunicam pelas redes sociais, mas que essa relação interpessoal tem sido muito pouco desenvolvida. E aí os momentos que nós podemos privilegiar isso, como escolas, os momentos de interação das crianças com outras crianças, em casa, nós precisamos aproveitar esses momentos, propiciar atividades para que as pessoas possam se relacionar. Agora, para nós que já somos adultos, olha só, nós precisamos pensar em nós aquilo que eu preciso desenvolver para ter uma melhor relação interpessoal. Porque essa inteligência hoje, ela é importantíssima para que você possa continuar no ambiente de trabalho, para que você possa mediar conflitos. Vamos lembrar qual é o conceito de inteligência de Gardner? Gardner diz que inteligência é a capacidade de solucionar problemas num determinado contexto cultural. E resolver problemas, você tem que lidar com pessoas, né? Aqui alguém falou assim, como eu queria corrigir esse erro, tenho 4 adolescentes, todos distantes um dos outros, no meio desses conflitos precisamos ter equilíbrio. Então, a pessoa diz aqui como corrigir isso com adolescentes. Olha, precisa propiciar momentos em casa, né? Já que você é mãe, você precisa criar essas... Hoje os jovens, eles gostam, adolescentes, eles gostam muito de tecnologia, eles gostam muito de gamificação. Eu falo isso porque eu uso gamificação em sala de aula.
e tem sido assim um aceite maravilhoso. Os alunos, sim, eu trabalho com adolescentes a partir de 18 anos, né, na universidade, e o game para eles tem sido muito motivador. E eu aconselho vocês usarem em casa como um elemento unificador, a gamificação e outras estratégias, tá? Que aos poucos vocês vão trazer esse trabalho em equipe, fazer um game em dupla, uma gamificação em dupla, fazer uma competição em dupla. Tenham estratégias em casa que possam mobilizar, que possam propiciar essa interatividade. Nós precisamos, hoje o adolescente realmente o que acontece? Ele fica lá no celular, na rede social, fechado no quarto. E nós precisamos resgatar esses adolescentes. De que maneira? Nós precisamos propiciar atividades que possam chamar a atenção deles. Tá? Também tem que ser atividades que eles possam se interessar, como games, jogos, competições, ensinar coisas que são da nossa época que seriam interessantes para eles, tá bom? Logo mais eu continuo falando um pouquinho das perguntas de vocês, tá? Bem, uma outra competência que é bem interessante, essa aqui eu acho legal a gente falar também, é a inteligência intrapessoal. Quem possui essa inteligência, gente, ela é muito interessante. Quem possui essa inteligência são pessoas que têm uma facilidade para autoconhecimento, têm um grau de autonomia de destaque, são capazes de reconhecer suas intenções, motivações, opiniões, tá? São pessoas mais reservadas, intuitivas, conscientes das suas potencialidades, mas também das suas fraquezas, mas são pessoas mais reservadas. Ao contrário da inteligência interpessoal, que é uma inteligência de interatividade, a intrapessoal já é uma inteligência mais intuitiva, mais introspectiva. Mas a pessoa também tem um processo de autoconhecimento bem destacado. Nessa inteligência se destacam carreiras como filósofos, pessoas da literatura, psicólogos, teólogos. E aqui eu trago como um exemplo de destaque Platão, né, que é um grande filósofo que tem aí grandes contribuições para nós. Mas, como eu devo trabalhar isso também? Porque essa inteligência também é muito importante, gente. Olha, vamos pensar aqui nós, o quanto a inteligência intrapessoal hoje é importante, tá? Assim como a interpessoal é importante, a intra também é importante. Autoconhecimento. Conhecer as minhas potencialidades, as minhas fraquezas, tá? Ter consciência disso também para que eu possa melhorar, tá? E essa habilidade e essa inteligência de autoconhecimento, ela também pode ser trabalhada. De que maneira? Vamos voltar lá. De que maneira eu posso trabalhar essa inteligência? Diários de história pessoal, começar a escrever. Lembra que a gente recebe muito isso na adolescência? Pelo menos na minha adolescência, né? Eu tinha o meu diário em que eu escrevia muito sobre a minha vida, sobre aquilo que eu sentia, né? E continuar permanecendo. Para quem gosta de escrever e quem não gosta, vai ser também um diário, um grande exercício para você trabalhar a sua inteligência linguística. Afirmações pessoais positivas, tá? Você se autoavaliar positivamente. A gente sempre está pensando muito nas nossas fraquezas, mas para cada fraqueza sua, com certeza você tem muitas qualidades. Quais são as suas qualidades? Você precisa ter essas qualidades e se autoafirmar todos os dias, tá? Assumir o controle da própria aprendizagem, que é o que muita gente está fazendo, né? Aproveitando essa época que nós estamos em casa também para estudar, para conhecer coisas novas, refletir, tá? E outra coisa que é importante, que eles dão como elemento para o intrapessoal, é problematizar. Não ensinar nada pronto. Perguntas, fazer questões, que é o que as metodologias ativas propõem, né? Que é um ensino problematizado, um ensino voltado para a construção de conhecimento, para perguntas, tá? Então estão aí, gente, nós já falamos das 8
Inteligências de Gardner. E como eu disse no início, para quem não chegou, para quem chegou depois, por que nós estamos falando desse contexto? Por que nós estamos falando de inteligências múltiplas? Porque nós estamos num paradigma hoje da sociedade, paradigma da educação, em que ele propõe o desenvolvimento de competências. Ele propõe o desenvolvimento do pensamento, de construir competências. Nós não estamos mais num paradigma em que nós estamos mais voltados para a construção de conteúdos, para conhecimentos específicos. Não, o paradigma atual é construir competências, construir pessoas com múltiplas inteligências para que possam resolver problemas. As carreiras, pessoal, vão mudar. Muitas carreiras estão surgindo novas, muitas profissões estão surgindo, ainda mais agora, onde nós tivemos esse grande, avanço, ou digamos assim, nós tivemos aí um grande aceleração das tecnologias. Muitas carreiras irão surgir. E com isso, as inteligências precisam ser potencializadas. Todos nós temos a capacidade, tá? Nós temos capacidade neurológica para desenvolver várias inteligências. O que nós precisamos é de estimulação, é de se dedicar a desenvolver essas inteligências. E aí eu deixo aqui umas perguntas para vocês, para que vocês possam refletir, tá? Sobre as inteligências de vocês. E aí eu achei bem interessante a gente pensar nessas perguntas. Até depois, quem puder deixar um comentário lá, vai ser bem interessante no meu Instagram para a gente poder saber um pouquinho sobre vocês. Que tipo de atividade mais atrai a sua atenção? Qual é a atividade que você mais atrai a sua atenção, que você mais gosta? Eu vou confessar a minha, né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever. Pra ter noção, eu paralelamente eu tenho 5 cadernos, um para cada coisa. Tanto que eu gosto de escrever e ler, né? Mas preciso desenvolver outras coisas. Ai, muito obrigada. Qual é o seu nível de aptidão para essas atividades que mais te atraem? Qual é outra uma atividade que você não gosta muito de fazer, que você tem uma certa resistência? Sabe naquela lista de atividades que você deixa ela por último? Normalmente você tem dificuldade nessa atividade. Obrigada, Dori Flávio. Muito obrigada, tá? Obrigada. Normalmente nós fazemos aquilo que a gente tem mais facilidade, algumas pessoas, né? E aquela que a gente tem dificuldade, a gente deixa por último, tá bom? Qual o componente curricular da escola, né? Com a BNCC agora é componente curricular. Qual componente curricular você se saía melhor? Matemática? Física? Biologia? Língua portuguesa? Então aí já é uma pista para você compreender qual é as tuas potencialidades. Outra coisa, quais métodos e ferramentas você usa para resolver problemas? Você é uma pessoa mais intuitiva? Ou você é uma pessoa racional? Você faz ali as suas estratégias? Você faz o levantamento dos dados, uma sistematização, uma coleta sistemática do problema? Depois você elabora uma estratégia para depois dar a solução? É assim que você resolve problemas? Ou você é uma pessoa que muitas vezes não dá tempo de fazer tudo isso, você age um pouco na intuição e resolve com aquilo que você já sabe? Qual é a maneira que você resolve os seus problemas? Você pensa, você primeiro tem uma percepção clara, você gosta de ver o todo, aí você coleta todas as informações necessárias, depois cria uma estratégia para resolver o problema. Você é assim? Raciocínio lógico? Ou você é uma pessoa um pouco mais intuitiva? Você às vezes fez uma coisa e pensou, nossa, se eu tivesse pensado eu poderia ter resolvido de outra maneira. Então essa é a maneira como você aprende, a maneira como você constrói o seu conhecimento. Mas isso também pode ser aperfeiçoado. Se você às vezes é mais intuitivo ou para resolver um determinado problema, você pode
né, se autoestimular para que você tenha um outro percurso mais sistematizado para resolver uma situação. Quando você memoriza uma cena, fala para mim, o que mais chama atenção nessa cena? Se você for evocar sua memória agora, de um determinado, vamos pensar, do último filme que você assistiu, o que mais que te chama atenção? É a música do filme? São os personagens? É o enredo? É o nome? É uma determinada paisagem? Como que você memoriza uma cena? A maneira como você memoriza, os elementos que você memoriza dizem muito sobre as suas inteligências, sobre a sua potencialidade, sobre a maneira como você constrói o seu conhecimento. Também te dá uma pista, né, de quais inteligências que você pode continuar trabalhando para melhorar cada vez mais. Qual é a carreira aí para quem ainda não tem uma carreira, né? Aqui, ó, essa é a última pergunta para quem não tem uma carreira ainda. E aí você vai pensar no seu filho, que está aí numa idade de adolescente, que está no ensino médio, que está definindo que carreira ele vai seguir. Ou nos seus filhos que já estão aí despontando e que vai ter que no ensino médio escolher uma carreira. Como que é isso na sua casa, na sua sala de aula? Quais são as inteligências que você consegue estimular mais? E hoje, com a aula de hoje, quais inteligências que você acha que você pode buscar melhorar? Que tal você pretende aprender a tocar um instrumento, desenvolver a música? Ou a dança? Desenvolver a sua sinestesia? Quem sabe talvez seja isso, né? Que vocês podem estar desenvolvendo, tá bom? Então, depois esses slides vão estar no meu Instagram, para que vocês possam ter acesso, né? Possam olhar essas perguntas e fazer uma reflexão sobre vocês mesmos. Porque essa autorreflexão sobre nós, e aí já desenvolvemos aí uma inteligência intrapessoal, faz com que nós tenhamos muito mais clareza de nós, de como nós somos e de como nossa inteligência se desenvolve do que alguns testes que são retratos de um determinado momento. Tá bom? Eu gostaria também de convidar vocês para a próxima aula, tá? Será a nossa última aula de Neurobiologia da Aprendizagem deste curso, tá? Será a nossa última aula, nós vamos abordar sobre linguagem, a importância da linguagem na escrita e na leitura. É uma aula muito legal, porque eu quero convidar todos vocês, vou trazer uma convidada muito especial para essa aula, para que vocês não percam, para que vocês divulguem para outras pessoas. E eu gostaria também ainda, depois se alguém tiver alguma pergunta, eu gostaria também de convidar vocês, eu estou oferecendo um curso na plataforma da Universidade Federal do Tocantins, um curso sobre planejando com a BNCC, que vai começar na primeira semana de maio. Todos podem se inscrever, tá? É um curso online, totalmente gratuito, vai ser dado aqui pelo Instagram, onde eu vou trabalhar com vocês sobre o que é a BNCC, como utilizá-la na prática, como pegar a orientação curricular e aplicar a BNCC, tá? Esse curso todos vocês podem se inscrever, é um curso gratuito e terão certificação da UFT. Tá bom? Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até agora. É um grande prazer estar aqui. Gosto muito desse momento e todas as contribuições de vocês também, que vocês deixaram aí. Muito obrigada. Eu espero estar contribuindo, tá bom? Mas comenta aí comigo, depois coloca lá no comentário quais são as suas inteligências. E com a aula de hoje, quais as inteligências que você identificou, que você gostaria de desenvolver? Qual é aquela que você viu ali que você acha que ela é necessária para a sua profissão? Ou que você acha que é importante? Alguém está perguntando, não consegui se inscrever. Olha, lá no feed do meu Instagram tem um vídeo orientando todos os passos para fazer a inscrição, tá? Vocês vão entrar na minha bio do Instagram, lá vai ter o link e lá no link vocês vão conseguir fazer a inscrição, tá bom? Todos vocês, mas lá no meu Instagram, no feed, no rolo da câmera, tem um vídeo
que informa todos os passos para vocês se inscreverem. E aí na próxima semana nós temos mais uma aula, quero contar com todos vocês, nós temos mais uma aula sobre a importância da leitura e da escrita, importância da linguagem na leitura e na escrita. E aí encerramos esse curso Neurobiologia para na outra semana começarmos outro curso. E eu gostaria de estar com todos vocês. Eu que agradeço, Rosiane, muito obrigada pelo retorno de vocês. Espero que essa visão de múltiplas inteligências possa ter colaborado um pouco com a rotina, com a prática de vocês e com a vivência também, tá bom? Estamos juntos. Obrigada, um grande beijo a todos e até a próxima. Próxima semana continuamos com a aula, tá?